Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Vamos entrar no universo da música ao vivo, mas, assim, pelo lado que a gente raramente vê. O lado do palco, né? Exato. O dia a dia dos músicos que tocam em bares, em restaurantes, a linha de frente mesmo. Um mundo que, para quem tá assistindo, parece super simples, mas que por trás é o de uma complexidade enorme e tá mudando, né? O material que a gente analisou mostra muito isso. Totalmente. O que temos aqui é um conjunto de fontes que, olha, juntas elas montam um quebra-cabeça fascinante. Uma delas detalha como a pandemia transformou a gente, a plateia, em críticos muito mais seletivos. Outra fonte expõe a rotina de um músico que é marcada por uma precariedade que, sério, pouca gente imagina. E a terceira, que para mim é que amarra tudo, é quase um manual de sobrevivência, cheia de estratégias e que traz uma ideia-chave, os pontos de conversão. E é justamente a conexão entre esses 3 pontos que define o que é ser um músico profissional hoje. Não é mais só ter talento. Pois é. Então, o que a gente vai investigar aqui é um paradoxo. De um lado, uma demanda por shows de altíssima qualidade. Do outro, o artista, vivendo numa corda bamba, e o material sugere que a resposta está escondida nos detalhes. Vamos atrás dessas pistas? Vamos começar então por essa transformação do público. Essa ideia de que a pandemia nos tornou críticos de entretenimento mais rigorosos. É o ponto de partida de uma das fontes. Sim. Ela argumenta que, trancados em casa, a gente não só consumiu mais entretenimento, a gente aprimorou o jeito de consumir. A análise chama isso de internalização do padrão de qualidade. Não é só que as pessoas compraram uma TV maior, elas se tornaram as próprias curadoras do seu lazer, sabe? O algoritmo do Spotify passou a conhecer o gosto delas melhor que qualquer DJ. A Smart TV deu acesso a shows com produção impecável. O lar virou tipo uma bolha de entretenimento de alta fidelidade totalmente customizada. Então o ponto de referência mudou, completamente. A competição de um show ao vivo não é mais só com o bar do outro lado da rua. Não, é com o sofá de casa. É com o sofá. E isso aparece em coisas pequenas, né? Exato. Nos detalhes. A análise traz uns exemplos muito práticos. A pessoa sai de casa, onde a cerveja está na temperatura exata que ela gosta. Certo. Chega no bar, se a bebida não está trincando, pronto. Primeira microdecepção. Ela passou a pandemia aprendendo a cozinhar, a fazer uns petiscos diferentes. Se a porção que chega na mesa é só ok... Outra decepção. Exato. O padrão de comparação é a experiência perfeita que ela mesmo criou em casa. E na música, esse efeito deve ser brutal. Em casa, o som é limpo, o volume é perfeito, a playlist não tem erro. Não tem. Aí a pessoa vai para um show. Ela não vai mais tolerar um som embolado, uma luz ruim, uma banda que parece desorganizada no palco. A tolerância para o mediano, ela desapareceu. O público agora repara em tudo e a avaliação é instantânea. Antes, sair de casa era o programa. Sim. Agora, o programa tem que justificar a saída de casa. Tem que entregar algo que a pessoa não consegue ter com um controle remoto na mão e uma caixinha de som boa. Tem que ser uma experiência. Essa exigência toda é fascinante, mas me faz pensar no peso que isso coloca no artista. Se o público está comparando o show com a perfeição do sofá, como é que o músico está lidando com essa pressão do outro lado? A segunda fonte que a gente viu mergulha nisso. E o cenário que ela descreve é brutal. É um retrato de vulnerabilidade, né? A começar pela logística mais básica. O texto descreve a necessidade de ter um carro como algo quase existencial. E não é luxo. De jeito nenhum. É ferramenta de trabalho. O transporte público à noite, a fonte descreve como ineficiente, perigoso, aplicativo, o preço varia absurdamente, demora. E tem o equipamento. Instrumentos que valem milhares de reais, que às vezes são heranças de família. Com valor sentimental, né? Imenso. O carro não é só transporte, é um cofre, é um camarim. Mas a realidade financeira é que muitos não conseguem bancar isso. Já começa numa desvantagem. E a partir daí, a análise entra no que ela chama, e a palavra é forte, de traumas profissionais. São as feridas que ninguém vê. Tipo o quê? Por exemplo, o clássico show cancelado em cima da hora. O músico já está a caminho e nada, nenhum pagamento. Ou a experiência de tocar para uma casa vazia,
que é um golpe direto na autoestima. E o texto sugere algo que parece contraintuitivo. O que pode ser pior do que tocar para uma casa vazia? É tocar para uma casa lotada e, no final, o contratante não pagar o combinado. Exato. A humilhação de ter que cobrar o que é seu por direito depois de ter entregue tudo no palco. Imagina. Pois é, não é um simples perrengue. É uma ameaça real, noite após noite. E some a isso o desgaste físico. A fonte menciona coisas como tocar com fome, com sede, porque o lugar não oferece nenhuma água. Sério? Sério? Ou a tensão constante de ver alguém na plateia, um pouco mais animado, tropeçar e derrubar bebida em cima de um equipamento caríssimo. É uma profissão de altíssimo risco com pouquíssima rede de segurança. Certo. Então, a situação parece um beco sem saída. De um lado, um público que virou curador profissional, do outro, um artista que mal consegue pagar as contas. A terceira fonte que a gente tem argumenta que a solução não está em divulgar mais, mas em pensar diferente. Ela fala em consertar os vazamentos. É daí que vem a ideia de pontos de conversão, né? Perfeitamente. A grande sacada dessa análise é essa. É criticar a visão simplista de que um show vazio é culpa de um post que não engajou no Instagram. Uhum. Ela propõe que a jornada do cliente, desde quando ele pensa em sair de casa até a hora que ele aplaude, é cheia de pequenos momentos de decisão. Cada momento desses é um ponto de conversão. E o primeiro ponto, pelo que eu entendi, acontece antes mesmo da pessoa entrar no lugar. Começa na rua. A fonte pergunta: qual a primeira impressão que o local causa? A fachada é bem iluminada? É convidativa? Ou é escura com cara de abandonada? A pessoa se sente segura ali. Exato. Parece um lugar onde coisas boas acontecem. Se a resposta for não, o primeiro ponto de conversão já falhou. A pessoa pode literalmente olhar e decidir ir para outro lugar. Mas isso me levanta uma questão. Fachada do bar, concorrência. Isso parece estar fora do controle do músico. Não é responsabilidade do dono do lugar. Ótima pergunta. E é aí que entra a mudança de mentalidade para o que o material chama de músico empreendedor. Ah, entendi. O músico que entende isso começa a escolher melhor onde tocar. Ele não aceita qualquer data. Ele passa a avaliar o parceiro, o dono do bar, a entender se aquele local se preocupa com a experiência completa. É sair da posição de só contratado para ser parceiro de negócio do evento. Faz sentido. É assumir um controle maior da carreira. E esses pontos de conversão continuam dentro do local, imagino. Continuam e se intensificam. A análise é categórica sobre o posicionamento da banda. É a batalha final. De um lado, um solo de guitarra incrível, do outro, numa TV de 70 polegadas, o replay de um gol. E a TV ganhando. Se a TV está ganhando, o problema não é o futebol, é o design da experiência. O músico foi colocado para perder. O foco do ambiente tem que ser o palco. Lendo essa parte, algo me surpreendeu. A fonte dá um peso enorme para uma coisa que parece um detalhe. A música que toca no ambiente antes do show. Minha primeira reação foi: nossa, será que isso importa tanto? E importa. Funciona como um ato de abertura invisível. A função dessa playlist é unificar o público. Unificar? Como assim? Pensa bem, as pessoas chegam de lugares diferentes, com humores diferentes. Uma saiu estressada do trabalho, outra está num primeiro encontro, uma terceira já veio animada com os amigos. Estão todos em frequências diferentes. Certo. A playlist pré-show serve para sintonizar todo mundo na mesma estação. É preparar o terreno emocionalmente. Entendi. E a fonte é bem específica. Dá um exemplo. Para um show de sertanejo, não adianta colocar pop do momento para tocar antes. A sugestão é criar uma viagem no tempo com clássicos do sertanejo dos anos 90. Músicas que todo mundo conhece. Exato. Que a banda talvez nem vá tocar. Isso cria nostalgia, as pessoas começam a cantarolar, o clima vai se estabelecendo. Quando a banda sobe no palco, a plateia já está aquecida, conectada, pronta para interagir. Nossa, faz todo sentido. É uma estratégia sutil, mas que muda completamente o ponto de partida da performance. E essa ideia de criar uma experiência coesa vai além da música, né? Sim, fala em criar um universo temático. Se a noite é sertaneja, por que não ter os garçons usando chapéu? Ou uma decoração mais rústica? São toques que reforçam a imersão. E aí surgiu outra dica muito atual. Criar um grupo de WhatsApp para pedidos de música.
Essa eu achei genial pela simplicidade e pelo potencial. Porque tem uma dupla função. Durante o show, é ótimo. Aumenta a interação, faz o público se sentir parte do espetáculo, Uhum. mas a mágica acontece depois. A banda agora tem na mão uma lista de contatos de dezenas, centenas de pessoas que comprovadamente gostam do trabalho dela. Deixa de ser um tiro no escuro. Completamente. No próximo show naquela cidade, a banda não vai só fazer um post genérico e torcer pro algoritmo e entregar. Ela vai mandar uma mensagem direta para aquele grupo. Para sua base de fãs real. Exato. E dizer: "E aí, pessoal, sexta estaremos de volta, contamos com vocês." Isso pode garantir um público mínimo antes de vender o primeiro ingresso. É sair da divulgação passiva para a construção ativa de uma comunidade. Então, quando a gente junta todas essas peças, o quadro que se forma é bem claro. A pandemia funcionou como um acelerador de uma tendência. O público deixou de ser um espectador passivo para se tornar esse curador ativo, esse crítico da própria noite. E a consequência direta para os músicos é que aquele modelo antigo de só chegar, plugar, tocar e ir embora, ele simplesmente não funciona mais. A sobrevivência e, mais ainda, o sucesso agora dependem dessa transformação do artista no músico empreendedor. Sim. Um profissional que acumula funções. É artista, claro, mas também é estrategista, é marketing. No fundo, é um designer de experiências. É uma expansão brutal do trabalho. A performance não começa na primeira nota, ela começa no primeiro contato que a pessoa tem com a ideia do evento. Vai da iluminação da fachada até a playlist que toca antes de pegar no instrumento. E isso tudo levanta uma questão final que fica para a gente refletir. À medida que a nossa capacidade de criar experiências perfeitas, de altíssima qualidade, dentro de casa só aumenta, com som imersivo, imagem 4K, o que um show ao vivo, o que um artista de verdade precisa oferecer para ser genuinamente insubstituível? Qual é aquele elemento humano, sabe, visceral, que tecnologia nenhuma, por melhor que seja, consegue replicar dentro de quatro paredes?